vou te ensinar a fazer um cronograma ou um ciclo de estudos para que você consiga estudar de maneira eficiente e passe no seu concurso. Para quem tem pouco tempo disponível, saber utilizar bem esse tempo e saber o que fazer e como fazer, buscando aumentar a sua eficiência, a sua eficácia na atividade de estudar é crucial, principalmente para quem tem pouco tempo. Por isso, nesse vídeo eu vou te ensinar como criar um cronograma, um ciclo de estudos eficiente, no qual você consiga favorecer suas forças, diminuir o impacto das suas fraquezas no seu dia a dia de estudos, buscando assim que você consiga estudar de uma maneira correta e eficiente, buscando a sua tão sonhada aprovação. Por isso, já se inscreve no canal, deixa um like e vamos pro vídeo. Meu nome é Daniel Oliveira e eu consegui me tornar auditor saindo de balconista de padaria, conciliando o estudo com o trabalho de 43 horas semanais, ganhando um salário mínimo. Para conseguir ter esses resultados, eu tive que saber muito bem a como lidar com o meu pouco tempo disponível para o estudo. E, dentro dessa estratégia, ter meu estudo muito bem planejado, ter o meu estudo muito bem estabelecido, com estratégia por trás do planejamento, foi crucial para que eu conseguisse aproveitar esse pouco tempo de uma maneira que me trouxesse eficiência suficiente para conseguir competir com os outros concorrentes que tinham mais tempo disponível para estudar. Então, eu tinha que fazer com que o meu pouco tempo valesse muito mais do que o muito tempo que alguns dos meus concorrentes teriam. E para que você consiga fazer isso, você precisa saber montar um ciclo de estudos, um cronograma de estudos, que é aquele documento onde você tem todo o seu estudo planejado, buscando aquele objetivo, aquele fim, que é a sua aprovação. Para isso, você tem que se conhecer, você tem que pensar em várias variáveis para que você consiga montar uma estratégia suficientemente boa para aproveitar aquilo que você tem de melhor e diminuir o impacto daquilo que você tem de pior. Pensando em tudo isso, formulando o seu cronograma, o seu ciclo de estudos. Ter o estudo planejado, ter um ciclo de estudos, ter um cronograma bem estabelecido, faz com que você evite ou impede que você cometa vários erros e vários vícios que o estudo pode te trazer. Como, por exemplo, você estudar apenas uma matéria por vez. Ficar dias estudando a mesma matéria, o mesmo conteúdo, pensando que aquilo ali vai te favorecer, vai te trazer um aumento, um ganho potencial naquela disciplina, quando na verdade é exatamente o contrário. Os estudos mostram que você precisa ciclar o seu estudo, você precisa variar as disciplinas, você precisa variar as ciências para que isso favoreça a sua aprendizagem, a sua memorização. Então, quando você planeja, você pensa antes sobre o que você vai executar, sobre aquela atividade, você começa a refletir, você começa a encontrar caminhos melhores para conseguir chegar aonde você quer chegar. E por isso que é tão importante que você tenha esse cronograma, você tenha esse planejamento de estudos, tá? Aí você pensa, Daniel, mas eu posso comprar um cronograma ou eu posso utilizar um cronograma que algum profissional disponibilizou de maneira pronta. Qual é o problema e qual é o grande perigo dos cronogramas prontos? É que aquele pensamento, aquela estratégia, aquela inteligência por trás do criador naquele cronograma está buscando atender o máximo de pessoas possíveis. Por isso, ele não vai atender, obviamente, às suas especificidades. E, como eu já disse para vocês aqui, eu volto a repetir, o estudo para concurso é algo extremamente individual. Por quê? Cada aluno aprende de um jeito, de uma velocidade e de uma forma de melhor, né? Cada aluno aprende melhor de um jeito, em um horário, de uma forma. Então, o estudo para concurso ele é individual e específico. Então, não adianta você se agarrar a ideias gerais, pensando que aquilo ali vai funcionar para todo mundo. Pode funcionar? Claro que pode, mas não vai ter a máxima eficiência que se fosse algo pensado e moldado nos seus moldes, moldados nas suas necessidades, moldados no seu fator. Aí, Daniel, então o que eu posso fazer? Uma coisa você pode contratar um profissional, um mentor, né? Que vai fazer esse planejamento específico com você, mas o ideal mesmo é que você mesmo trabalhe no seu cronograma, pense sobre o seu estudo, monte o seu planejamento, porque ninguém mais do que você tem os incentivos para fazer aquilo lhe dar certo e conhece você suficientemente bem para saber as suas especificidades, as forças, fraquezas, aquilo que você é bom, aquilo que você gosta, aquilo que você não gosta, aquilo que você é ruim. Então, você é a pessoa perfeita para fazer esse cronograma. Então, deixe de preguiça, deixe desses pensamentos de buscar atalhos e trabalhe, pense sobre o seu estudo, monte o seu cronograma, aprenda nesse vídeo a montar o seu cronograma e faça você mesmo, porque isso vai te trazer ganhos exponenciais lá na frente. A primeira coisa que você tem que fazer é saber escolher a área
de concursos na qual você vai estudar. Existem várias áreas de estudos disponíveis. Então você pode ir para a área policial, área militar, área administrativa, área de tribunais, área de educação, área médica, área fiscal, área de controle. Todas essas áreas têm um conjunto de matérias que sempre se repetem, ou na maioria das vezes se repetem, e algumas matérias específicas de cada região, cada concurso. Mas como existe um núcleo de matérias base, você consegue, estudando para um concurso, acabar se preparando para vários concursos daquela mesma área. E é essa metodologia de eficiência que a gente vai buscar. A gente escolhe uma área e se torna um especialista naquela área. Isso faz com que você ganhe um desempenho muito grande em matérias-chave daquela área, e isso vai te preparando não para um concurso apenas, mas para todos os concursos que permeiam aquela área de atuação. Mas, Daniel, como eu escolho, né, a minha área de atuação, a área de concurso pela qual eu vou escolher? Isso é algo muito pessoal, e o que eu indico que você faça? Faça várias pesquisas, tá, gente? O momento antes de estudar é um momento de pesquisa mesmo. Vocês já começaram muito certo em pesquisando como estudar, mas também é preciso focar, perder, entre aspas, um tempo para analisar qual vai ser o foco do seu estudo. Por quê? Eu vejo muitas pessoas tomando a decisão de eu vou estudar para a área fiscal, para a área de controle, porque é a área que paga melhor. Isso pode ser uma verdade, mas nem sempre aquilo que paga melhor é aquilo que vai te trazer mais realização profissional, tá, gente? Eu sei que muitos de vocês estão só buscando passar num concurso rápido, passar da melhor forma, passar no concurso amanhã, porque estão desempregados. Nesse momento, o financeiro pode ser aquilo que vai guiar, né, os seus objetivos de vida e toda a sua atuação. E tá tudo bem, tá? Eu já passei por esse momento também de precisar de algo rápido, veloz e querer passar o máximo possível para conseguir sobreviver e, quem sabe, galgar caminhos maiores lá na frente. Mas é muito importante que você faça uma relação custo-benefício e pense, poxa, eu me vejo fazendo o que eu vou estudar daqui a 10 anos, porque o concurseiro ele tende a pensar que ser concurseiro é só a fase dos estudos, né? E que depois que você passa, você fica feliz pro resto da vida, mas você tem que trabalhar neste cargo. E com as nossas atuais tendências previdenciais, né? Da nossa previdência pública, a tendência é que você, passando no seu concurso, tem que trabalhar por mais de 20, 30, 40 anos nessa atividade que você está escolhendo. Então escolha bem qual será o objetivo e o foco, o cargo que você passará grande parte da sua vida fazendo. Eu já vi muitas pessoas frustradas, tá? Nesse momento de escolher errado para qual área estudar. Aí acabam passando e acabam fazendo coisas que não necessariamente trazem felicidade e realização profissional para aquela pessoa. Muito cuidado com a área policial, tá, gente? A área policial costuma ser uma área de muita vocação. Eu gosto de brincar. Quando me perguntam se eu queria ser auditor, desde sempre, eu óbvio que falo que não. Ninguém brinca de auditor e jurisdicionado. Mas muitas crianças brincam de polícia e ladrão. Porque já é algo mais midiático, né? Mais hollywoodiano, filmes, tudo tem essa temática. Então, muito cuidado com a área policial. Porque é uma área que envolve muitos riscos, né? Então, tipo assim, eu não indico você entrar na área policial simplesmente pelas questões financeiras, porque envolve muito mais que isso. E cada área vai ter um pouco desse tipo de peculiaridade que você tem que levar em consideração. Então faça pesquisa sobre pré-requisitos, para você saber se você pode estar habilitado a fazer aquele determinado concurso. Atividades do cargo, tá? Responsabilidades, tudo que permeia, obrigações, deveres, matérias que envolvem aquela área. Então, de nada adianta, eu amo ser policial, mas para ser policial tem que ser muito bom de matemática. Mas eu odeio matemática. Então, vai ser algo muito complicado de você conseguir lidar. Então, todos esses detalhes têm que estar muito bem mapeados por você. E você precisa fazer toda essa pesquisa antes de começar a estudar, para que você comece já estudando para a real área que você quer como fim e a real área que você quer desempenhar as atividades, tá bom? Então, muito cuidado, pesquisa com muita atenção qual é a área de concurso que você vai prestar, para que você não comece já errado, mirando todos os seus esforços para um lugar que depois você vai descobrir que não era o que você queria. Não adianta ser eficiente se você for eficiente mirando no lugar errado. Bom, a grande arma de um concurseiro que estuda de maneira eficiente é um estudo muito bem planejado. Dito isso, tenha cuidado com a diferença entre você estudar de maneira planejada e você ter excesso de zelo com o seu estudo. Por quê? Quando você
planeja o seu estudo, você libera espaço mental para se preocupar apenas com aprender o conteúdo e memorizar a matéria. Evite chegar no momento de estudar, para que você aproveite melhor o seu tempo disponível para estudo. Evite chegar no momento de estudar sem saber o que vai estudar, por onde vai estudar, por quando vai estudar. Tudo isso já tem que estar previamente mapeado pela sua pessoa para que você tenha mais eficiência e clareza no seu estudo e que sua mente esteja livre para receber o conteúdo e armazenar esse conteúdo no cérebro. Porém, quando nós falamos em planejamento, nós não podemos ter tanto zelo nesse planejamento ao ponto de esse excesso de zelo acabe atrapalhando o seu conteúdo. Eu vejo muitas pessoas que, eu quero fazer um negócio mais organizado possível, eu quero colocar no Excel, eu quero colocar no Google Calendar, eu quero usar o Trello, eu vou fazer todas essas ferramentas para as pessoas que estão habituadas a utilizá-las. Ou, a partir do momento que você testa e vê uma eficiência, e vê uma celeridade, um aumento na sua eficiência do estudo, tá tudo ok. Mas lembre-se que, geralmente, quanto mais simples, mais rápido e mais eficiente é feito. Eu, por exemplo, o meu planejamento de estudos era uma folha de papel com várias colunas riscadas e linhas, onde eu colocava as matérias que eu tinha que estudar, marcava onde eu parava nos PDFs das matérias para no outro dia eu conseguir voltar e partir daquele ponto que eu comecei. Então, o meu planejamento era uma folha de papel e um lápis. E mesmo assim, eu fui aprovado, tendo que conciliar o estudo com uma carga horária de trabalho muito extensa. Por quê? Eu vislumbrava da seguinte forma: as ferramentas para me auxiliarem no meu estudo não poderiam tomar mais tempo do que eu estudo. A ferramenta era para me auxiliar a estudar, mas o importante mesmo é você estudar a matéria e aumentar gradativamente o seu potencial de acertos de questões e o seu grau de memorização do estudo. Então, tudo que permear, tudo que for para ajudar você a chegar nesse patamar, não pode tomar mais tempo do que o próprio estudo em si. Então, sempre quando você for pensar em planejamento ou em qualquer ferramenta que esteja buscando auxiliar o seu estudo a ser mais eficiente, cuidado para não cair na armadilha de acabar perdendo mais tempo com a ferramenta do que com o estudo propriamente dito. Então vamos lá. Sobre planejamento de estudo, ou cronograma de estudo, chame você da maneira que você... É importante que você tenha um planejamento, que você tenha um cronograma, que você saiba o que fazer e quando fazer? Perfeitamente. Planejamento, para quem tem pouco tempo disponível, é a melhor maneira com a qual você vai aproveitar melhor o seu tempo disponível para estudar. Geralmente, tire um tempinho do seu domingo, tá, para planejar toda a sua semana de estudo. Era assim que eu fazia e é assim que eu vejo que muitos concurseiros aprovados fazem. Tira um pouquinho do domingo para planejar toda a semana, porque assim é mais fácil, tá? Mas o que consiste um cronograma de estudos? Basicamente, é você pegar as suas horas disponíveis de estudo e dividir entre as matérias que você precisa estudar. Como funciona isso? Se você tem 4 horas de estudo, você vai pegar essas 4 horas e dividir em um número X de matérias naquele dia para você estudar dentro das suas 4 horas. Como funciona essa separação? Eu chamo de sessão de estudo o equivalente a 1 hora, tá? Sendo que nessa 1 hora você vai estudar 50 minutos e descansar 10, desde que você for estudar seguidamente, né? Porque o que acontece? Estudos mostram que quando a gente fica muito tempo concentrado em determinado objetivo, conforme o tempo vai passando, o seu nível de foco e atenção vai se perdendo. Então, vale muito mais você quebrar, né, esse time de estudo em pequenos timers, em pequenas sessões, tá? Com pausas intercaladas, porque isso reseta o seu nível de atenção e o seu nível de capacidade de acumular conhecimento dentro daqueles 50 minutos. Então, como você vai estudar? Dividir em sessões de 50 minutos com descanso de 10. Ah, Daniel, mas eu vou estudar uma primeira sessão, depois eu vou sair para trabalhar e depois eu só vou voltar de noite. Eu preciso descansar? Aí, óbvio que não, né, gente? Aí você tem que aproveitar o máximo possível e você só vai estudar depois que você for pro trabalho e voltar. Mas sempre dê prioridade para estudar antes de ir pro trabalho. Obviamente, eu sei que é difícil acordar cedo, mas eu acordava muito cedo para fazer algumas sessões antes de ir para o trabalho. Por quê? É o momento em que sua cabeça está mais fresca, que você não teve que lidar com problemas do trabalho, que você... E é importante também que o seu cérebro entenda que a prioridade do seu dia, a primeira coisa que você faz no seu dia é trabalhar em prol do seu sonho. Psicologicamente, isso faz muita diferença. Mas você vai ter uma melhor versão, né?
Separe a sua melhor versão para contribuir para o seu futuro, para contribuir com o seu objetivo, para contribuir com o seu sonho. Separe a sua melhor versão para esse foco, tá? Dito isso, um cronograma de estudo basicamente é uma planilha ou um papel anotado, onde você separa as horas disponíveis que você tem para estudar e quais matérias você vai estudar dentro daqueles períodos. Então, como eu indico que meus alunos estudem? Que você tenha um ciclo de estudos no qual você veja todas as matérias em 2 dias. Então, se você tem 4 horas disponíveis, comece com um ciclo com 8 matérias. Assim, você divide em 4 sessões de 50 minutos com 10 minutos de descanso para cada uma dessas sessões uma matéria. E assim você começa a estudar. E se você quer aprender a nossa metodologia aqui, eu te convido a ver o primeiro link da descrição desse vídeo, no qual eu te apresento o mapa da aprovação, que é o nosso treinamento, onde eu ensino você a estudar com a nossa metodologia, buscando que você consiga passar no seu concurso o mais rápido possível, da melhor maneira possível. Ah, Daniel, mas o meu concurso ele tem peso 2, uma matéria aqui, que não sei o que, tem 12 matérias, que não sei o que. Muito cuidado quando você for estabelecer as suas metas. Lembre das metas SMART. As suas metas, elas têm que ser alcançáveis, quantificáveis, elas têm que estar dentro de uma realidade, tá? Não podem ser metas impossíveis de alcançar, porque tudo isso vai minando a sua confiança e a sua capacidade de atingir essa meta. Então, o que você vai fazer? Você vai começar de baixo, você vai começar devagar, porque não ache que você vai começar a estudar amanhã já com 8, 9, 10 horas líquidas, tá? Isso é praticamente impossível. Estudar é tão difícil quanto trabalhar, porque nem no seu trabalho você trabalha efetivamente 8 horas por dia. Sempre vai ter um momento que você vai tomar um café, que você vai ir no banheiro, que você vai pegar o celular e vai dar uma extravasada no Instagram ou em qualquer outra rede social. Então, nem no seu trabalho, que você está sendo remunerado para fazer, você passa efetivamente todo o tempo trabalhando. Que dirá no estudo, né? Porque o estudo, ele não é confortável. Você não está fazendo uma atividade prazerosa ali. Então, a sua chance de querer sair, de tirar a sua atenção, de perder o foco, é maior ainda. Então, comece de baixo, comece estudando 4 horas diárias. Isso para quem tem todo o tempo disponível consegue aumentar, né? Mas para quem tem menos tempo ainda, comece com metas executáveis, que não vão fazer com que você perca o ritmo ou comece a desacelerar. Mais vale você estudar pouco durante muito tempo do que estudar muito e acabar desistindo. O seu estudo tem que ser sustentável para que você sustente ele até conseguir sua aprovação. Dentro dessa perspectiva, obviamente, algumas questões devem ser avaliadas por você quando você estiver formulando um tempo de estudo. O tempo que você vai separar para estudar, sua carga horária de estudo. Para quem trabalha, tá, gente, durante a semana, 4 horas por dia é uma carga horária muito plausível para que você consiga passar. Era o que eu fazia. Durante a semana eu conseguia estudar 4 horas líquidas. No final de semana, obviamente, você vai precisar dar um gás um pouco a mais. Aí você vai tentar fazer de 6 a 8 horas líquidas no final de semana. Mas para quem trabalha, 4 horas é uma carga horária assim ideal, tá? Durante a semana. Dentro dessas 4 horas, obviamente, vai depender do concurso, de concurso para concurso, qual vai ser a sua estratégia de atacar determinadas matérias. Por quê? Como eu já disse, os editais eles são cada vez maiores e com cada vez mais conteúdo, mas não necessariamente você vai precisar estudar tudo aquilo que está no edital. E não necessariamente tudo aquilo que está no edital vai cair na sua prova. Então você precisa avaliar de caso a caso, o edital para edital, tudo aquilo que você já tem uma base, aquilo que você já vai para revisão, aquilo que você vai ter que ter uma evolução maior porque você não tem uma base muito sólida naquela matéria. E o peso da matéria também é extremamente relevante para a sua distribuição no seu cronograma de estudos. Como assim o peso? Suponhamos que você esteja fazendo uma prova com 5 matérias, mas dessas 5 matérias, e seja 100 questões, mas dessas 5 matérias, uma delas é português, tem 30 questões. E administração pública tem só 10. Claramente, português tem um peso muito maior do que a administração. Por quê? Tem mais questões. Dito isso, não faz sentido que você dê o mesmo tempo para português do que para administração pública. Você precisa adequar o peso percentual que aquela matéria vai ter na sua prova para a carga horária que você dá para determinada matéria. Então, quanto maior o peso, mais vezes na semana você tem que ver essa matéria e mais tempo de estudo você tem que separar para
para estudar e para investir em estudo propriamente dito daquela matéria. Outro ponto que deve ser avaliado por você quando você estiver fazendo essa ponderação é se o seu concurso tem ou não prova discursiva. Por quê? Obviamente, as matérias, as disciplinas que podem ser cobradas na sua discursiva também têm um peso maior na sua prova. Por quê? Dessas matérias você vai ser cobrado escrever, dissertar de 30 a 90 linhas sobre determinado assunto de determinado ponto daquela disciplina. Então, obviamente, você precisa estar com conhecimentos muito bons, com pontos bastante decorados sobre aquela disciplina, o que faz com que o peso dela aumente. E isso vai ter que impactar no seu cronograma de estudos. Aí, como é que você vai fazer um cronograma de estudos? Você vai dividir em 2 dias as suas matérias no tempo disponível que você tem para estudar. E fique tranquilo quanto ao tempo, porque conforme você for estudando, o concurseiro ele vai se cobrando cada vez mais e você vai encontrando lacunas no seu dia de possibilidades de estudo. Por exemplo, quando eu comecei, eu não gostava de ler com o carro em movimento, mas a partir do momento que eu vi que eu tinha que fazer isso, toda vez que eu ia ter que pegar um ônibus ou fazer alguma coisa, eu inseria algum tipo de estudo que eu conseguisse fazer dentro daquela atividade. Às vezes eu não conseguia ler, mas resolvi algumas questões no aplicativo do site de questões, ou tinha que ler alguma coisa que eu anotei, alguma coisa. Você vai começar a encontrar lacunas de tempo disponível para inserir mais estudo. Eu vou na academia, ao invés de ouvir uma música, eu vou ouvir um professor. Ou eu vou acionar aquela função do Word que descreve, né, que lê em áudio, para que eu leia o meu caderno de erros enquanto eu estiver malhando, só que eu vou estar ouvindo o caderno de erros e não lendo propriamente dito. Então você vai acabar encontrando, tá? Situações e lacunas do dia nas quais você pode adaptar e colocar o melhor tipo de estudo para aquela atividade. Obviamente, você não vai ler enquanto estiver puxando um supino, mas você consegue ouvir um áudio, ouvir um cast, ouvir uma aula no YouTube. Então, você vai se adequando à realidade conforme você for se cobrando, e isso é extremamente natural, porque o concurseiro que está realmente estudando e investindo, muitas vezes ele vai se punir por não estar estudando. Então, você vai começar a encaixar estudo em várias partes do seu dia. Mas, a partir do momento que você dividiu, na segunda-feira eu tenho 4 horas, eu vou estudar português, direito constitucional, contabilidade pública e AFO. Na terça, você vai estudar outras 4 matérias. E na quarta? Na quarta você volta e repete as mesmas matérias da segunda. Na quinta, repete a terça. Na sexta, repete a segunda e assim sucessivamente. Você vai entrar nesse loop de ciclo. Por isso que o nome é ciclo de estudos. Onde você vai girando todo o edital dentro das suas possibilidades de estudo. Daniel, mas eu tendo 4 horas, eu não vou conseguir estudar mais do que 8 matérias. E se o meu edital tiver mais do que 8 matérias? Aí você vai terminar de ler todas as suas 8 matérias e depois, quando você for revisar, você vai acabar levando menos tempo para revisar do que para ler. E aí, conforme você vai diminuindo o tempo que você leva para revisar determinada matéria, você vai inserindo outra dentro do seu tempo de estudo. Porque não tem uma fórmula mágica, gente. Para aumentar o número de matérias, ou você aumenta o tempo que você consegue investir em estudo, ou você diminui o tempo de alguma matéria para inserir outra. Não tem uma fórmula mágica, é assim que é preciso fazer. Mas fica tranquilo que quando eu for estudar minha metodologia de revisão por questões, você vai ver que essa questão de você começar a levar menos tempo para revisar é bem real e bem plausível dentro da minha metodologia. Então, basicamente, recapitulando tudo, você precisa estabelecer o tempo que você vai disponibilizar para o estudo e dentro desse tempo dividir em sessões de 50 minutos de estudo com 10 minutos de descanso e você vai colocando uma matéria para cada sessão dessa. O ideal é que você gire todo o seu ciclo a cada 2 dias, mas pode ser que você consiga fazer isso em 3. Eu gostava de ver todas as matérias do meu ciclo em 2 dias, porque assim você consegue ver as matérias do seu ciclo pelo menos 2 vezes na semana. Isso é muito bom pensando na perspectiva de quem está querendo memorizar conteúdo no longo prazo. Daniel, eu posso estudar uma matéria por vez? Não, isso já a metodologia de absorção de conteúdo já rechaça totalmente essa ideia. Você tem que fazer estudos intercalados e intercalando também os temas, porque isso favorece, reseta o seu nível de atenção e o seu nível de aprendizagem. Então você vai colocando sempre matérias diferentes, nunca vai repetir e seguir uma matéria em todo o dia, você não vai estudar apenas uma matéria num dia todo, isso está totalmente rechaçado. E
Também é indicado que você evite repetir temas. Como assim repetir temas? Se você tem uma matéria humana, a próxima coloque uma exata. Mas não coloque 2 humanas e 2 exatas, porque isso pode cansar o seu cérebro. Então, sempre tente intercalar entre humanas e exatas, e aí, se for no seu caso, biológicas, mas sempre tente intercalar áreas de estudo e áreas, ciências e áreas de conhecimento. Porque toda essa mudança drástica faz com que o seu cérebro resete a atenção e favorece o seu acúmulo e a sua memorização do conhecimento estudado, tá bom? Um abraço. Mas não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um like e também o seu comentário para a gente interagir junto aqui no canal.